Meu nome é Pedro Pimenta. Em 2009 eu tive uma meningite onde foi me dado menos de 1% de chance de sobreviver. O preço dessa sobrevivência foi a amputação de braços e pernas. Hoje eu vivo uma vida 100% independente através do uso de próteses e essa meningite que eu acabei pegando, uma meningite bacteriana. A forma que ela age no corpo, né? Infelizmente, se a bactéria cai no sangue, né? Se você desenvolve um quadro de sepsemia, de infecção generalizada, aí realmente o problema é grande. E houve um momento que eu peguei uma infecção hospitalar. E ali, literalmente, os médicos falaram, despede da sua família, porque a chance de você sobreviver a essa cirurgia é muito baixa. Eu também tive que tomar muita adrenalina e noradrenalina, o que causou gangrena. Então, eu cheguei no hospital já num coma. Foi dado para minha família menos de 1% de chance de eu sobreviver. Literalmente falaram, olha, vem cá despedir dele. Quando eu acordei uma semana depois, eu vi que meus braços e pernas, eles ainda estavam lá, mas eles estavam mortos. Mas foi um mês dessa forma até eu ter chance de sobreviver a uma cirurgia de remoção de parte dos membros, né? Eu tinha 1,80 m, então eu estava muito acostumado com o meu pé ficar no final das camas que eu deitava, né? E aí, agora naquela maca de hospital, eu vi o contorno do meu corpo mudado. Eu entendi que realmente aquele maior medo havia se concretizado, realmente tinham amputado, só que foi tão grave essa infecção que eles tiveram que amputar ambas as pernas acima dos joelhos e ambos os braços logo acima dos cotovelos. Eu tinha 18 anos na época, né? Se tem uma palavra que define os 18 anos é independência. Não é que agora eu não posso mais dirigir, eu não posso mais entrar num bar. A gente está falando aí de eu não conseguir mais escovar dente, me vestir, fazer as atividades mais básicas do dia a dia que passam batida, né? Dava muito medo pensar que eu ia viver num mundo que não é feito para quem não tem partes dos braços e das pernas, agora ter que me adaptar. Foi um alívio, foi uma comemoração eu ter a alta, mas ao mesmo tempo deu uma insegurança muito grande na gente, porque no hospital a gente tinha um ambiente muito controlado e agora eu tinha que enfrentar o mundo, né? Quando a gente foi pesquisar sobre como seria a minha vida, as respostas foram muito desagradáveis, né? Falavam, olha, se o Pedro, quando ele for usar a prótese, se ele der 10 passos, 20 passos, sem uma cadeira de rodas, já vai ser o recorde mundial. E também falava que eu teria que ter um cuidador comigo para o resto da minha vida. Eles estavam tentando me condicionar a pensar numa vida, numa cadeira de rodas e com um cuidador ao meu lado. Nada contra, né? Eu acho que a cadeira de rodas é uma ótima ferramenta, foi para mim. Mas eu pensava, poxa, mas se dizem que eu vou conseguir dar 10, 20 passos, por que eu não consigo dar 100, 200, sabe? E dali eu parti para minha reabilitação. E aí veio a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Eu conheci o vice-presidente de uma empresa grande lá num congresso de próteses e, na verdade, é a maior empresa do mundo em reabilitação de amputados, chama Hanger. Eles têm 800 clínicas nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, tinha veteranos de guerra, eu e mais 4, 5, que tinham perdido ambas as pernas também acima dos joelhos. Eles são muito especializados nesse tipo de amputação. Eu falei, pô, quem sabe dá para eu sair andando daqui. Aí eles fizeram braços também para mim. E dali eu não olhei para trás, eu decidi que eu ia dar tudo de mim mesmo. Foi um treinamento militar que eles chamam de bootcamp, né, que é um treinamento completamente bruto. Um desses militares desistiu e voltou para o Reino Unido. Ele falou, olha, nem o treinamento para entrar nas forças especiais do Reino Unido, Royal Marines, foi tão difícil como esse treinamento, porque aqui a gente está sem as nossas ferramentas, né? Os braços e pernas. E eu voltei ao Brasil empurrando minha cadeira de rodas e chegando aqui imediatamente eu falei, pai, mãe, eu vou doar a cadeira. Agora vão fazer 12 anos em dezembro desse ano que eu não sento na cadeira. Eu sempre tive o sonho de fazer a minha própria clínica de reabilitação. Ele começou quando na primeira clínica que eu fui aqui em São Paulo, eu percebi que era um lugar que eu me sentia mais confortável comigo mesmo do que até minha própria casa. E foi ali que eu percebi que, poxa, uma clínica de reabilitação de amputados é um lugar muito poderoso, ele tem um poder holístico na vida não só da pessoa com amputação, mas da família dela também, né? É um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis, seguras de si mesmo. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2012, né, eu me reabilitei lá e eles me convidaram para ficar. E aí eu fui fazer faculdade de economia e ao mesmo tempo trabalhar para a empresa que me convidou lá, que me reabilitou e depois me convidou a ficar. Eu virei um treinador de amputados. Literalmente era assim. Domingo eu recebi o telefone e falava, Pedro, tem um caso aqui de uma criança com 3 amputações no Nebraska. Você pode entrar no avião amanhã? Eu falava, caramba, posso.
pegava e ia lá passar um conforto, né, uma esperança, não só para essa pessoa com computação, mas com a família. E agora na pandemia eu vim fazer home office aqui, ainda trabalhando lá fora, né, mas eu vim para cá para ficar com a família, com a noiva. E quando eu olhei para cá, para o nosso país, eu falei, poxa, tem espaço para, né, tem tanto que melhorar, que eu acho que eu posso ser mais útil aqui do que eu era lá fora. Tá na hora de abrir minha própria clínica de reabilitação aqui no Brasil. Quando eu abri a Da Vinci aqui, eu quis reunir as melhores práticas, os melhores profissionais e também inovar com um centro completamente diferente do que existia. O nosso slogan é "A vida recomeça aqui", porque a gente cata esses cacos de vidro, não vai construir o mesmo vaso, nós vamos construir um vaso novo, um vaso até às vezes mais bonito, com mais propósito do que tinha antes, né? A gente faz nosso trabalho aqui, a gente confecciona aqui as próteses, né? A gente tem uma oficina aqui, todo o treinamento é feito aqui atrás, onde vocês estão vendo aqui acontecer, e é muito legal quando vem esse dia da alta, né, da graduação. É um dia muito especial, tem pacientes até que vêm de fora que rola um chororô aqui, né? Uns abraços e tal, mas é um choro bom de saber que agora você volta para casa outro, né? Você volta realmente com mobilidade, com independência, caminhando ou usando aí seus braços de forma independente, e isso não tem preço, né? Eu venho para o trabalho feliz da vida todo dia, porque eu tô aqui dentro vendo essas histórias às vezes parecidas com a que o Razões divulga, né? Mas eu tô vendo Razões aqui todo dia como se fosse, né? Então é muito bacana.